Primeiro queria agradecer a presença de todos aí, mais um Lead Talks do Lead Santa Catarina. Um prazer enorme estar recebendo todos vocês. Em especial, em primeiro, gostaria de agradecer o Diego Santos, People Advisor da Avelar, terapeuta, e ainda por coincidência, bisneto do José Honorato Santos, tijucano. Na verdade, ele é meio meu primo, né? O José Honorato Santos era meu tio-avô. Então, obrigado, Guto Calamba, empresário, palestrante, e que ficou famoso aí com um vídeo que viralizou na internet. Amigão, já conheci de outras farras aí no Floripa. E Leonardo Scottfield, psicanalista, um grande conhecedor da cabeça do ser humano, se formou na França, tem uma participação fantástica na Escola Brasileira de Psicanálise. Depois cada um vai poder falar um pouco de si, um pouco melhor. E, por último, mas sempre em primeiro, Cacau Menezes, o maior colunista, o cara que mais orientado e mais conhece de Santa Catarina e do Brasil. Eu estava brincando com ele, que ele parece ainda um menino com a energia que tem quando começou na rádio aqui com o pai dele, Manuel de Menezes. É um orgulho sempre estar com ele, cara conectado no passado, no presente e no futuro. Hoje colunista do Grupo ND, de todas as plataformas, e um cara, sem dúvida, que tem a maior audiência regional do Brasil. Então, hoje a gente está conectado aí com bastante pessoas. Até ainda há pouco tinham mais de 200 inscritos aí no nosso Lead Talks. Acredito que a gente vai ampliando aí, vai fazer tudo para ser um belo evento. Antes de mais nada, deixa eu fazer meu comercial aqui, que eu tenho que falar de quem nos ajuda do Lead Santa Catarina, né? Naturalmente. Então, eu queria primeiro dizer que a gente respeita a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, então toda essa palestra está sendo gravada, avisar a todos. E também agradecer os nossos patrocinadores, né? Angeloni, Bertol, Sociedade de Advogados, Endi, Almeida Júnior, Intelbras e Grupo Porto Belo. Quem nos dá um apoio fantástico, que é Bornhausen e Zimmer, Calcard, Hotel Faial, Fiesc, a Inova do meu amigo Marchini, Cicobi, o nosso media partner desse evento, QND TV, Grupo Record, os fornecedores oficiais de estúdio, clipagem e estrutura, e quem nos está dando esse suporte hoje, a Microsoft, através da Teutech Solutions, que é um grande parceiro do Lead Santa Catarina. Começando a falar, eu queria já começar a lançar, e eu vou dar nessa ordem que eu apresentei a palavra para cada um, mas eu queria assim, abrir sobre exatamente esse momento que a gente vive, e também dizer para todos que estão nos escutando que tem um chat aqui no Microsoft Teams, então pode mandar as perguntas, a gente vai tentando ao longo do processo respondendo até o final do nosso bate-papo. A gente vive uma coisa inusitada. Acho que é a maior epidemia sanitária desde o começo do século passado. Por mais que a gente tenha hoje o direito de ir e vir, ele ficou completamente prejudicado por essa loucura que é essa pandemia. Eu, particularmente, acho que faltou muita serenidade e seriedade por vários órgãos de imprensa, pela sociedade de política de todos os lados, enfim. Mas a gente viu um negócio inusitado. A gente está 4 meses aí numa quarentena, com uma limitação, como eu já falei, de ir e vir, que eu, desde que me conheço por gente, aos 51 anos, eu não me lembro de ter acontecido. Então, a gente está num momento que acabou sendo um momento de reflexão. Num momento, uma coisa de pânico, num segundo momento, uma coisa inusitada, as pessoas se acostumando e querendo sair, e agora essa ansiedade de saber o que vai acontecer.
E, sem dúvida, a gente, todos em cada sua profissão, por isso que eu gostei de reunir aqui, desde quem está em contato com a mídia, que é o Cacau, quem está viralizando e conhecendo, que é o Guto, e que entende as pessoas, de um lado, o Leonardo, que tem muitos clientes, amigos e até alunos, porque ele também dá aula na área de psicanálise e psicologia, e o próprio Diego também nessa área de psicologia, de entendimento do consumidor, para a gente trazer boas experiências. Eu acho que a gente precisa, talvez, fazer um swap, mudar um pouco esse turner e tentar imaginar, pô, o que a gente fez de bom nessa pandemia e o que a gente vai poder fazer de bom? Quais as experiências, quais as esperanças? Eu acho que a gente está precisando viver um novo momento. E muito, Guto, queria te agradecer, o dia que deu o ciclone bomba, que era a última coisa que se imaginava aqui em Santa Catarina, em Floripa. Tu fizeste um vídeo que viralizou no Brasil, que foi muito legal, que falava um pouco disso, quer dizer, puta, meus cachorros estão vivos, minha casa está destruída, mas eu estou feliz. Então, eu acho que tem um pouco disso, entendeu? E aí me deu esse insight de a gente promover isso com vocês todos, que a gente possa discutir bastante sobre isso. Então, eu gostaria de primeiro passar a palavra para ti, Guto, que nos deu essa, ou pelo menos me deu essa influência de a gente fazer esse bate-papo ao vivo hoje e poder falar um pouco sobre isso, sobre pandemia, expectativa, esperança, o que a gente tem feito e o que a gente vai fazer. Obrigado a todos. Perfeito. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? O Wilfredo já conheço pessoalmente, querido, uma energia muito boa, onde quer que chega. O Cacau conhecia só através das mídias sociais, e o Léo e o Pedro não conhecia ainda. Então, eu tenho muito forte dentro de mim, Wilfredo, que tudo, absolutamente tudo na vida é treinável, do físico às emoções. Não que você vá treinar o que a vida vai te dar, que isso é de surpresa. Você não tem como saber o que você vai receber. Você não tem como controlar isso, mas você controla o quanto de atenção e de importância você vai dar ao presente que você recebeu. E durante muitos anos, eu sempre trabalhei com público. Minha formação inicial é em educação física, tenho especialização em tratamento da obesidade, emagrecimento, em psicologia positiva também, mais recente. E eu sempre trabalhei tentando entender o que levava as pessoas a não conseguirem o que elas mais queriam. Né? No caso do emagrecimento e o tratamento da obesidade, o que é que fazia, antes de mais nada, as pessoas estarem naquela condição de não saúde, né? De ausência de saúde. E eu comecei a perceber que não era falta de um determinado treinamento, não era falta de uma determinada prescrição alimentar, tudo vinha um pouco antes. O problema que a gente vive, seja ele na área da vida que for, ele é uma consequência de algo que a gente iniciou um pouco tempo atrás ou há muito tempo atrás. A gente vive numa sociedade que a gente é treinado, a gente é ensinado desde a escola a ter medo, principalmente de arriscar. A gente vive numa sociedade onde o viver de forma segura é mais importante do que arriscar ser feliz. Por isso que você vê hoje relacionamentos completamente acabados, onde as pessoas continuam empurrando com a barriga. Você vê pessoas extremamente infelizes em suas profissões, mas continuam nessas profissões porque não sabe o que pode acontecer se arriscar algo diferente. E a vida, ao meu ver, é um grande risco, feita de pequenos riscos minimizados. O que a gente tem que fazer é começar a se treinar para ver, de fato, a possibilidade do acerto. Tem um filme que eu gosto muito, chama Tomorrowland. Um filme futurista, mas que passa uma lição muito bonita sobre isso. Sobre a busca por algo que você acredita, um propósito, né? E logo no início do filme, não é um spoiler que atrapalha o filme, tem uma criança com os pais em cima de um telhado, olhando as estrelas por um telescópio, e a criança vira para a mãe e diz, eu quero ir lá um dia. E o pai dela diz, mas é muito longe. Ela diz, mas eu quero ir lá um dia. E a mãe dela diz, e se você chegar lá e não tiver nada? E ela responde, e se eu chegar lá e tiver tudo? Eu acho que a gente está muito condicionado a dar atenção à possibilidade do erro e à negatividade do acontecido. E a gente deixa esse what if, né, esse e se, porque são duas palavras que, quando juntas, podem destruir ou salvar vidas. E se eu tivesse feito isso? Você fica mal. Mas e se eu fizer isso e der certo?
Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais positivista do que o mundo está nos colocando, e isso a gente consegue fazer com treino. Você tem que diariamente se treinar para imaginar que, tipo, aconteceu, tá tudo bem, pode ser assim também. Como é que eu posso resolver isso agora? Porque a vida vai te colocar tristeza, lamentação e vontade de reclamar. Você pode dizer, vida, obrigado, mas eu vou agradecer pela oportunidade de estar em condições de resolver esse problema que você está me dando. Eu acho que a gente tem que começar a se treinar para isso, e foi essa lição que eu percebi que eu tive. Eu venho trabalhando assim há muito tempo, e depois que o vídeo viralizou e tudo mais, que eu fiquei mais tranquilo, que eu fui assistir, eu fiquei muito feliz comigo mesmo, porque foi muito genuína a minha reação. E eu disse, de fato, eu estou aplicando o que eu ensino. E aí foi mais ou menos isso que eu passei. E é esse recado que eu queria deixar, que a gente pode treinar essa visão positivista da vida. Isso é apresentação, não é despedida ainda, calma. Não, sim, claro. Cacau Menezes, vamos aí começar pela celebridade. Acho que é um ano que tu tem de colunismo, né? De jornalismo, com essa vivacidade toda, Cacau, com essa reinvenção que tu faz a cada minuto. Eu sou sabe que eu sou, além de ser teu amigo, eu sou teu fã. E hoje tu num novo momento, um novo ciclo. E como tu estava feliz hoje, fiquei muito feliz também por ti, por esse novo momento e por estar fazendo as coisas acontecerem. Me conta aí, te apresenta e fala sobre esperanças e sobre esse momento que estás vivendo aí. Tá desativando o mundo. Tá funcionando? Tá, boa tarde, os colegas aí de trabalho. Obrigado pelas palavras também ao Wilfredo, que soube muito bem resumir o que estamos fazendo aqui agora. E a respeito do Cacau, estou aqui como aluno, apesar de estar encerrando carreira, ele me apronta essa, me bota com essa nova geração aí, esperta, viajada, antenada, com discurso novo, conquistando só pelo sorriso. A gente já para sorrir está difícil, ainda numa pandemia, quarentena, 4 meses trancado representa 4 anos de vida. Vocês mais jovens têm como recuperar isso aí, a gente não. E aí já estamos assim meio que desesperados com essa situação. Estou como aluno, vim para aprender e também aprendendo com a vida, né? Porque a vida vai continuar seguindo seu rumo e muito menos ela vai mudar para parar. A vida tem sido boa, né? A evolução da espécie é fantástica. O que nós estamos fazendo agora aqui, nesse momento, com outras pessoas nos assistindo em vários lugares do mundo até, alguns amigos nossos, parentes estão fora, sabendo disso, que estaremos aqui hoje. Tá fechada? Onde está a câmerazinha ali? Cara, tá dando zebra aqui, porra. Não, só botar a câmerazinha. Me viram? Eu tava ligado aqui, ó. Não. Tá, agora mas escutaram, né? Então, resumindo, eu estou aqui para aprender. Inclusive a desativar a câmera e abrir o microfone. Da vida eu posso entender um pouco mais de vocês e sei que as mudanças que estão esperando agora vai ser mudança de cada um. A vida vai seguir o rumo, vai em frente. Ela tem sido boa. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente já vê esse sinal do novo, né, do novo normal, na hospedagem, na camaradagem, na fraternidade, na contenção da esnobação. Estamos comendo sanduíche na rua, andando, com cachorro no parque, e pegando a bicicleta, o trem, sem a Ferrari. Preservando a natureza, cuidando mais da alimentação. A evolução está em todos os sentidos.
eu seria um sacana, um injusto, apesar da minha idade, se tivesse querendo que a vida parasse agora. Ela vai continuar. Quem tem que mudar e apresentar fato novo somos nós, os mais velhos, porque essa geração que está na minha frente agora já começou esse novo aí que está sendo bem aguardado. Eu vou participar mais da conversa com vocês e vamos bater um papo. Por enquanto era isso, me apresentando. Valeu, Cacau. O incrível é que a primeira live do Cacau também, eu acho, esse novo normal. E isso é incrível, porque eu participo de alguns conselhos de administração e antes era viagem, São Paulo, Rio, Brasília. Agora faz tudo por aqui. Então, realmente, a gente está reaprendendo. Tem um sentimento ruim, por um lado, do medo, mas tem um sentimento bom de reaprender. Eu vou respeitar também os mais velhos aqui, ô Diego. Vou passar antes para o Leonardo Scottfield, grande amigo, parceiro, o pai da Alice, um querido, um grande profissional. Descobri também um grande amigo e um cara assim da mais alta convergência e inteligência, um dos poucos que eu conheci nos últimos tempos. Bem-vindo aí, Léo. O que tem para nos dizer para esse início de bate-papo aqui? Que honra. Fico muito feliz com o convite, com a composição da mesa, porque eu acho que isso é uma habilidade muito grande. Eu acho que a gente já parte de um ponto favorável, de uma composição de uma mesa tão diversificada, né? Eu acho que se a gente toma como referência a experiência de cada um, na literalidade do que isso comporta, eu acho que a gente já se depara com um dos grandes desafios atuais e, nesse mesmo desafio, uma das grandes oportunidades. Porque eu ouvi agora há pouco o Guto falando que ele trabalha com a lógica de que tudo é treinável. Eu trabalho e a minha concepção de mundo é exatamente o oposto disso. Eu trabalho exatamente com aquilo que não se controla. E aí eu acho que isso é uma oportunidade muito grande. Eu me disponho a falar assim, não com uma discordância em termos de credibilidade, mas numa discordância que eu acho que é isso que aponta uma esperança, que é a possibilidade da diferença conversar, né? Se a diferença aparece, eu acho que a gente pode aprender muito mais, como o Cacau disse, porque quando a gente busca uma segurança diante de uma irrupção do inesperado, como tem acontecido, a tendência maior diante da insegurança é um resgate de um certo conforto, né? E esse conforto, ele tende a uma repetição. Então, lá onde eu vou querer me assegurar de alguma maneira, a coisa que vai mais me dá segurança é uma estabilidade, é o que eu já conheço. E o que eu já conheço, sinto muito, não vai funcionar. Então, eu gostaria de agradecer, parabenizando a composição da mesa, pela abertura da diferença como perspectiva de esperança. Vamos conversar. Maravilha, sem dúvida. Vamos conversar. Esse é o esquema. Diego Santos. Eu vi esse guri menino. Filho do meu primo Carlos Araújo Santos. Sangue Catarina. Por mais que tu não queira, é sangue Catarina. Torcedor do Figueirense. Tem maior honra. Obrigado, Wilfredo. Obrigado a todo mundo. É um prazer estar aqui hoje. E eu concordo com essa fala do Léo. Eu acho que essa diversidade de perspectivas é muito importante. E muito do meu trabalho que eu tento fazer é justamente isso. Eu tento ser a ponte em vários mundos e conseguir estar conversando. Eu acredito muito que os seres humanos têm essa capacidade de se conversarem mais, de chegar em vários acordos e chegar em várias conclusões. E que muitos dos problemas acontecem quando a gente fica polarizando muito e a gente se distancia a ponto de não conseguir mais conversar. E eu concordo muito com o Guto que é muito legal essa postura, é muito importante, é muito necessária essa postura e esse modo de pensar mais otimista daqui para frente.
Eu acho que essa pandemia tem vários aspectos que podem ser usados como positivos que pode acontecer. É óbvio que é uma tragédia em inúmeros pontos, mas a gente pode olhar para tudo como o que a gente pode aprender com essa situação. E, de alguma maneira, isso acelerou vários dos movimentos que já vinham acontecendo. Um deles é o Wilfredo falando das reuniões de conselho poderem ser por vídeo. Mudou muita coisa em termos de trabalho, de dar mais liberdade para os colaboradores, as pessoas poderem trabalhar de onde quiserem, como quiserem, e essa liberdade ela é muito importante e ela aumenta a felicidade e bem-estar, né? Então, eu vi uma aceleração de muitas das mudanças que muita gente queria que acontecesse no mercado, e é uma reflexão, as pessoas pensando o que realmente traz felicidade, né? O Cacau falou um pouco sobre isso, né? A Ferrari já não é mais a coisa, não dá mais para passear com a tua Ferrari, a gente se tornou muito mais igual, de alguma maneira a gente se tornou mais humano nessa pandemia, e a gente está começando a ter esse olhar mais empático, que eu acho muito importante. Eu acho que a minha geração, a galera mais jovem, vem pensando sobre isso, de querer construir uma carreira mais longa, muitas vezes, que a gente vai viver muito mais, a gente não olha mais para a aposentadoria, mas com um work-life balance muito maior, né? Querendo cuidar, o que vai realmente me fazer feliz? Não é sobre usar aquela marca e querer achar que com isso eu sou mais, mas eu quero construir um equilíbrio que realmente vai me fazer feliz em inúmeras áreas. Estou louco para a conversa, acho que vai ser super interessante. Maravilha. Vamos passar o vídeo do Guto. Toca aí, o Raul. Pois bem, bateu um ciclone, um tornado aqui em Floripa, não sei o que foi, só sei que minha casa tá com a nova decoração agora. Olha isso aí. Mano. Eu tenho uma piscina em casa, quem mais tem? Ninguém. Dentro de casa assim eu duvido. Poucas casas têm uma piscina na própria sala. Olha, vamos agora ver meu quarto. Vamos lá em cima ver meu quarto. O único lugar da casa que eu não usava era o aqui, que eu resolvi fazer de escritório. E não quebrou nada. Tipo, podia ter quebrado só essa parte, tá ligado? Tava de boa. Mas não, quebrou as partes que eu mais uso. Agora vamos entrar no meu quarto. Cara, sério, que vista que eu tenho. Vocês não têm essa vista agora. Veja a nova decoração do meu quarto. Meu irmão tá fazendo minha mala aqui, levando algumas coisas. Aliás, eu tô levando algumas coisas, não sei pra onde aí, mas ó, como ficou com a luz boa, hã? Vou pensar em adotar esse estilo. Mas enfim, preciso de doação de roupas também, não tenho mais nada. Caralho. Isso aí, telhadinho, tudo bem? Como vai? Pontos positivos. Eu e os cachorros estamos ótimos, os cachorros estão bem. Eu não estava em casa na hora, estava fora. Vim desesperado, só pensando e rezando. Eu só fazia uma oração, juro. Senhor, que meus cachorros estejam bem, Senhor, que meus cachorros estejam bem, Senhor, que meus cachorros estejam bem. Eu só pensava nisso. Cheguei, meu vizinho estava na rua, ele fez, meu irmão, fudeu. Eu disse, o que foi, velho? Já pensando nos cachorros. Ele fez, acabou a casa. Eu fiz, e os cachorros? Ele fez, estão bem. Eu disse, foda-se a casa, caralho. Que susto, quase tu me mata do coração, porra. Achei que era meus cachorros, porra. E outro ponto positivo, eu não fiz feira. E isso o quê? Eu não vou estragar comida agora que tá ali na geladeira sem energia, né? Então, velho, tá tudo certo. A gente só não tem onde morar. Agora vamos ver se o Mac se salvou, que o Mac levou muita chuva. Por favor, tenha salvo. Eu sou muito sortudo, porra! Alto dia hoje aqui. E aí, como é que tá na casa de vocês? Isso serve pra você aí que... Ai, Guto, eu tenho um sonho de morar na frente do mar. Vai, aí, ó. Vem morar na frente do mar. Olha que coisa... Mas olha que coisa maravilhosa é morar na frente do mar. Olha, oi, mar. Obrigado. Outro ponto positivo, o meu espelho novo que eu tinha comprado continua novo, intacto. Olha o espelho, olha como fica o gato nele. E olha esse céu, hein? Quem aí consegue fazer isso? Ninguém consegue em casa, porque vocês não têm um puta telhado como esse, aliás. Não tem uma puta falta de telhado como esse. Aqui era onde eu tava fazendo as lives pra vocês. Vou tentar ainda fazer live hoje de noite, né? Eu tô na correria aqui, são agora 5 horas da tarde. Eu não sei qual vai ser o meu fim. Vamos que... Ô, Cacau, me fala aí que tu queria fazer a reprodução. Bota nós na tela aí, o amarelo. Liga teu microfone.
Pode falar. E cadê a imagem? Está no ar? No ar. Não, vi essa do Guto, essa performance aí do Guto espetacular. Eu acho que ele já está contratado aí, não quer abrir o jogo. Esse teu cenário aí desse teu escritório, eu não sei se é teu quarto, tá com cara de já ter sido uma permuta com alguma loja de imóveis, decoradora, shopping, casa de design. Ô, Guto, parabéns pela tua performance. Eu botei no Jornal do Meio-Dia, ali no nosso balanço geral, na NDTV, teu vídeo, mas eu tive que cortar quase o vídeo inteiro, porque, porra, tu não sabe o sacrifício que foi editar teu vídeo, pela quantidade de, porra, caralho, vai se fuder, cacete, porra. Na televisão não dá para entrar, então, mas o essencial a gente mostrou um cara bem humorado, um puta de um ator, entendeu? Que quase todo brasileiro é ator. A gente, nessa época, tem recebido aí cada WhatsApp de favela, de morro, de menino de periferia que nunca viu modernidade nenhuma, que dá um show ali na frente do celular. E essa é uma das virtudes desse momento, apesar da tragédia, da pandemia, do sofrimento, do medo, da dor. É a alegria que o povo está tendo, o bom humor voltou, né? O brasileiro sempre teve um grande humor, sempre foi um povo conhecido no mundo inteiro pelo seu bom humor. E agora, nessa tragédia, a gente está vendo cada tirada aí sensacional, e vai ter gente que vai ganhar dinheiro com isso, já tem gente ganhando dinheiro com isso, né? E quem está fazendo documentário, quem está guardando imagem, vai vir filme, vai vir livro, vai vir... Porra, essa é uma experiência única aí na minha vida, que tenho já essa idade dos meus filhos, então, na vida de vocês, até dos nossos netos. Meu neto tem 4 anos e só quer meter coronavírus. Pô, fala português aí. Então, vem coisa nova, vem coisa boa, nem tudo está perdido. Enquanto houver champanhe e a esperança, o sorriso está de volta. Há o que se comemorar. E vamos lutar pela saúde e pela vida. Maravilha, Cacau. Guto, fala um pouquinho desse dia aí. Oi. E o que tu estava fazendo antes, um pouco. Legal. Dessa história, eu sei que tu mexe com essa questão de emagrecimento, disso, de físico, de coaching. Né? Toda... Tu é um pouco bom vivendo no bom sentido. Entendeu? Aquela história... Tu está namorando? Aquela história que a gente sempre escutou desde criança, de que trabalhar muito não dá dinheiro. A gente escuta aquilo e não compreende muito bem o que aquilo quer dizer, né? Não é o trabalhar muito que não dá dinheiro, é o trabalhar muito na operação. Quanto mais presencial for a necessidade de você estar na operação da sua empresa, menor a possibilidade de escalabilidade do seu negócio. Isso é um fato. Quando eu dava personal trainer em Recife, isso, quando eu morava lá, em 2013, eu olhava e eu dizia... Qual é o máximo de grana que eu posso ganhar aqui? Só se eu trabalhar 24 horas por dia. É o máximo. Não tinha mais como ganhar mais do que aquilo. Ou seja, a necessidade da minha presença diminui a probabilidade de eu conseguir escalar o meu negócio. Foi quando eu comecei a estudar futurismo. E a gente tem uma vantagem muito grande de morar num país de terceiro mundo, que a gente pode olhar para os países de primeiro mundo como uma bola de cristal. O que tem lá vai chegar aqui. Não tem como. Seja parte negativa ou positiva, vai chegar aqui. E eu comecei a estudar isso e eu percebi, através da literatura, que a tendência para o mundo fitness da próxima década, de 2013 até 2023, ia ser o uso de tecnologia. E eu comecei a usar tecnologia para fazer o meu trabalho. Com isso, em 6 anos que eu trabalho só com isso, eu já atendo mais de 15 países, tenho mais de 12 mil clientes no mundo inteiro, só trabalhando de casa pelo computador. Só que, nessa de se treinar para antecipar crises, eu comecei a perceber uma coisa. O futuro da gente, como o Diego muito bem disse, esse vírus, essa pandemia, ela veio para acelerar processos que já iriam existir. A criação de mais utilização de outsourcing, de terceirização de produtos, já estava muito forte. O processo de uberização já vem muito forte há algum tempo. Home office já vem muito forte há algum tempo lá fora. Então, vai chegar aqui de uma hora ou outra. O que o vírus fez foi dizer, ó, é agora, bora. Ou é agora, tem que ir. Então, eu comecei a antecipar essa crise, obviamente que não da pandemia, mas da necessidade de trabalhar com algo que eu tenho muita clareza na minha mente, que é o futuro, que é educação.
O futuro do trabalho digital vai ser você ensinar as pessoas a fazer algo e não vender apenas um serviço. Então, eu migrei todo o meu produto de 2 anos para cá e, em vez de eu entregar uma consultoria online, que era o meu produto-chave, hoje eu ensino as pessoas a fazerem. Então, hoje eu escalo profissionais autônomos, seja do segmento que for, médico, psicólogo, engenheiro, advogado, dentista, cabeleireira, a agregarem mais valor, né, agregarem autoridade dentro das mídias digitais para os seus produtos. Por quê? A autoridade, o conceito, mudou com essa geração. As pessoas não querem saber se você... Veja, não é que não seja importante, mas quando eu digo, não, sou especialista no tratamento da obesidade, sou especialista em emagrecimento, tenho especialidade em psicologia positiva, as pessoas perguntam, legal, cadê os resultados? Quero ver números. Quantas pessoas você ajudou? O que é que você faz com toda a teoria que você tem? Então, tanto é que esse crescimento, o Léo deve, entre aspas, sofrer mais com isso, que ele tem toda uma bagagem acadêmica dentro da área dele. O crescimento do coaching, por exemplo, que são pessoas sem a bagagem intelectual legal para atuar dentro da área dele, mas que atuam. E tem gente que compra. Ou seja, as pessoas não estão dando tanto valor à autoridade legal e possibilidade intelectual de atuação. Elas querem saber, legal, você consegue conversar comigo? Você tem a linguagem para se comunicar comigo? Então, eu comecei a perceber que uma das grandes falhas do profissional autônomo, em primeira parte, é não saber vender, é não saber se comunicar. Ele só senta e espera que o cliente venha. E não tem mais página amarela. Agora é aqui, ó. O novo consumidor vai chegar querendo saber quais são as causas que sua empresa defende. O mundo está acabando. O que é que você tem feito para fazer do mundo um lugar melhor? E outra, diminuiu muito a distância entre o eu, pessoa física, e o eu, pessoa jurídica. Dentro do Instagram, por exemplo, isso não existe. O Guto é o Guto o tempo inteiro. Se o Guto faz uma bobagem no Café de la Musique aqui, isso reflete na minha venda em Londres. Já era. Por isso que a gente tem que começar, de fato, viver o que a gente está falando. E isso as pessoas não faziam. Elas tinham, literalmente, uma dupla vida. Ok, mas depois eu quero que tu fale mais sobre experiências. Tá muito comercial, tá muito vendedorzinho, que diz o outro. Léo, já que ele te citou, eu gostaria da tua opinião aí, das tuas experiências e das tuas reflexões frente aos teus clientes. E esse momento, como eu comecei, eu acho que é inusitado, mas eu acho que o problema todo mundo sabe, né? O aumento de ansiedade, o aumento dessa coisa maluca, até do não fazer nada, né? Que eu acho que a gente não está acostumado. Muita gente mais bebendo mais do que devia, fazendo coisas melhores, um pouco depressivo, enfim. Como sair disso? O que está te motivando aí nesse momento, Léo? Olha, Wilfredo, eu te agradeço, eu acho que é uma oportunidade bacana para falar depois do Guto mesmo, porque eu acho que aí é que a gente pode tentar construir alguma coisa nessa diferença, porque tem uma lógica muito distinta entre uma lógica de massa e uma lógica do singular, do um por um, né? Porque eu acho que isso faz uma diferença muito grande na forma como se trabalha, mas também na forma como se vive. Eu acho muito bacana essa perspectiva da coerência entre o que se diz, o que se vende, essa imagem, e a experiência própria, né? Então, como é que a pergunta que me faz trabalhar é sobre a diferença. Como é que eu vou considerar um mesmo resultado, uma mesma metodologia para pessoas diferentes? Então, isso já me coloca num impasse muito grande, porque senão eu vou massificar as pessoas tendo uma metodologia só para trabalhar o mundo diferente. Então, a perspectiva que eu tenho como experiência aqui, inclusive, eu não poderia quantificar as pessoas que estariam sofrendo mais, ou aquelas que, inclusive, já tinham uma dificuldade social muito grande, e hoje, a partir da pandemia, se sentem mais comuns com a própria dificuldade de ter saído de casa. Quantas pessoas que estão, por exemplo, em radioterapia, em quimioterapia, por exemplo, e que já estavam com a imunidade baixa, e a pandemia vem a apaziguar esse sofrimento singular que eles tinham num contexto específico, né? E outra coisa que eu acho que dá para entrar nessa conversa é porque
o sofrimento, ainda que ele seja categorizado, por exemplo, a obesidade, o sofrimento que causa uma obesidade, eu não vou online ficar falando de casos clínicos, mesmo que eles estejam publicados, mas o fato de que a pessoa esteja insatisfeita com o corpo não é trazendo a ela um corpo socialmente aceitável que você vai tratar o sofrimento que leva ela a estar com aquela compulsão específica, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, ele não se exclui, apesar da diferença, muito pelo contrário, eu acho que é muito interessante, por exemplo, pessoas que fazem um tratamento para emagrecimento e tinham no aspecto obeso uma identidade familiar. Uma pessoa que emagrece perde a filiação. O que essa pessoa faz? Ela está magrinha, sarada, pegando um monte de gente na rua, mas não tem uma identidade familiar mais. O que essa pessoa faz? Ela emagreceu, agradece, paga caro no coach e vem angustiado para o consultório do psicanalista. Então, eu acho que eu não tenho preocupação com o mercado de trabalho coach que cresce. Aliás, eu não tenho preocupação com o mercado, é um privilégio da minha profissão não trabalhar com o mercado. Aliás, no meu consultório, as pessoas jamais pagam o mesmo preço, elas jamais têm o mesmo tempo de sessão, elas jamais têm uma solução prêt-à-porter. E por isso eu acho que eu venho meio como um peixe fora d'água no lead, mas como eu acho que é pela diferença que a gente pode conseguir construir alguma coisa, eu aceitei o convite e estou aqui autenticamente falando das minhas experiências singulares. Eu até queria chamar de novo todos para que a gente pudesse falar das experiências pessoais e dos nossos relacionamentos. Mais do que essa questão de uma coisa ou de outra, né? Eu acho que a gente vive um momento de experiências pessoais diferenciado. Outro Posso dia, complementar eu isso mesmo então, falando sobre crianças, o Léo, e até as tuas experiências que tu fazendo com a Alice, que eu achei sensacional, das histórias, do que tu está fazendo. Quem é pai sabe a dificuldade de ter uma criança hoje em casa, né? Sem colégio, tendo que se reinventar como brincadeiras e coisas. É uma coisa maluca. Então, eu acho que isso que eu queria que a gente pudesse até falar mais, porque eu vi outro dia tu fazendo, um dia que a gente fez uma live, tu fazendo as brincadeiras com a Alice, que eu achei demais. Ou seja, a questão lúdica, mas ao mesmo tempo tendo que se reinventar naquele momento, porque tu precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo precisa dar atenção para tua filha, ao mesmo tempo não tem escola, e ao mesmo tempo, sabe? São coisas que realmente fazem desse nosso tempo tempos diferentes aí. Deixa eu trazer Diego, uma anedota. Conta um pouco aí. A tua experiência nova em agência, a tua experiência no Butão e esse momento que a gente vive. Já tinhas imaginado viver um negócio desse, não? Não tinha, mas eu acho que o Léo quer fazer alguma colocação. Acho que o Léo pode falar antes, depois eu tenho o maior prazer de contar a minha história um pouquinho mais. Só para... Estou online? Pode falar. Só para trazer uma anedota dessa perspectiva da experiência, primeiro é um privilégio estar podendo trabalhar online, porque o corpo a corpo tem sua diferença no consultório, né? Mas é muito interessante, eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, e outro dia eu estava procurando por ela, como estou com o consultório em casa, procurando por ela, aí eu falei, filha, cadê você, cadê você? Aí eu passei no corredor, ela está assim, estou atendendo um paciente, já volto. Então, tem uma dinâmica que é muito favorável nessa perspectiva, que é o vínculo mais próximo com quem você não necessariamente tinha a possibilidade, né? Então, ter um almoço em casa com a família, com a extensão de tempo, tudo isso é um privilégio que não necessariamente se tinha antes, e eu, pelo menos, não vou abrir mão no pós-pandemia. Sensacional. Boa. Cláudio! Estou muito fresco. Não, eu tô... Primeiro,
Estou muito feliz de estar aqui. Acho que a minha visão é muito no meio termo entre a do Léo e do Guto. Então está sendo muito interessante. Eu tenho o maior prazer de conversar horas com os dois, porque acho que a gente tem muitas coisas em comum com ambos. Mas falando mais das minhas experiências, cara, está sendo muito louco para mim, como está sendo para cada um, esse momento de pandemia. De alguma maneira, para mim, está sendo bem mais fácil, porque eu já, pelo meu tempo no Butão, eu fiquei muito tempo no Butão, muito tempo, foi 5 meses e meio, mas pareceu anos. Eu lembro quando eu voltei, foi no primeiro semestre de 2019, e as pessoas falam assim, nossa, voou esse ano, né? Não, só para vocês, para mim pareceu uns 5 anos no Butão, porque não tinha nada, não tinha chuveiro, era banho de balde, não tinha privada, não tinha, a gente ia para as aulas com as roupas de butanês, era muito pouco tempo em aula, era muito tempo em pesquisa, me abriu inúmeras portas academicamente, escrevi artigos científicos para a ONU por estar lá, me tornei o primeiro brasileiro a estar estudando lá, e então quando deu o lockdown, eu voltei para Porto Alegre 1º de março, de fato, para começar a trabalhar e com várias pretensões de dar mais consultoria para a empresa, de estar atendendo bem mais e presencialmente, porque eu já vinha atendendo por vídeo e estava com essa, vou ter o meu consultório pela primeira vez, que coisa legal. E a experiência foi muito diferente, porque eu cheguei dia 1º, dia 16 de março começou o lockdown em Porto Alegre e demorou e passou, e agora já deu uma flexibilizada, mas no começo era lockdown 100% de tudo, e eu lembro que para mim depois passou um mês, assim, e eu escrevi um artigo para Zero Hora sobre isso, comparando com o meu tempo no Butão e falando de algumas coisas, que eu já tinha escrito alguns artigos quando eu estava no Butão, como para mim estava sendo mais fácil, porque no Butão eu não tinha chuveiro, agora eu estava isolado também, mas eu tinha chuveiro. Eu não tinha privada lá, mas agora eu tinha privada aqui. Tinha fuso horários, eu me sentia sozinho e era fuso horário, a galera no Brasil estava dormindo e eu queria falar com alguém e eu podia falar. Agora eu estava com a liberdade de estudar o que eu queria, não tinha que escrever teses gigantescas para a faculdade, podia estudar o que eu quisesse. Então eu estava muito nesse sentimento de gratidão, muita gratidão de ter me formado em dezembro, então não ter pego isso, porque os meus amigos que estavam estudando fora sofreram muito com isso, né? Em termos, estão se formando agora, não tiveram formatura. O dia mais feliz da minha vida foi a minha formatura em dezembro. Então eu estava cultivando muito esse senso de gratidão, embora estava com poucos trabalhos no começo, mas agradecendo que eu estava na casa dos meus pais, não tinha pressão, e aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu fui contratado pela Avelar, hoje em dia eu estou trabalhando, cuidando de toda a parte de pessoas na Avelar, continuo, que está sendo sensacional, porque eu super admiro o Rafa, um dos caras que eu mais admiro no Brasil, e surgiu do nada o convite, eu não apliquei, rolou uma interação muito boa ali, continuo atendendo meus pacientes, não estou dando palestra mesmo para empresas, mas estou fazendo coisas tipo isso, que é parecido, que é poder trocar com mais gente. Então, me sinto abençoado e estou adorando, na verdade, porque agora estou em Floripa, nesse momento, estou aqui no Campeche, e o AP aqui do meu pai estava livre, então eu tenho surfado às 6 da manhã, vou de máscara, tenho que usar máscara, não me deixa a máscara, o negócio surfa, pega a máscara, põe a máscara, volta, sobe. Agora estou dia 6h15 da manhã, surfado, às 9 da manhã começam minhas reuniões, e me sentindo muito abençoado, assim, de estar conseguindo lidar bem com tudo isso, e sei que eu sou muito privilegiado e agradeço por isso. Legal. Só para avisar vocês, nós já ultrapassamos aí mais de 210 pessoas online. Realmente, e as pessoas estão curtindo, recebendo muita informação aqui. Obrigado a todos aí que estão online. E podem começar a mandar as perguntas. Mas, Cacau, me fala, como é que está a tua vida? Ciclo novo, no meio dessa pandemia, neto, morando em Jurerê, com esse corpinho de 30 anos, me conta aí. Esse microfone está desligando sozinho. Tem alguém desligando lá, o diretor de imagem. Da minha vida não gostaria de falar porque está tudo certo. De repente, alguma coisa que eu vou dizer aqui vai soar mal, não acho legal isso. Mas eu estou preocupado, assim, pelo ponto de vista de preocupação mesmo e também com a radical mudança que vai vir no psicológico das pessoas nesse momento, né? Um momento que eu nunca passei na minha vida, que eu acho que a maioria
das pessoas estão aí vivas não pegaram isso. A última foi aquela gripe espanhola da época dos nossos avós, nem no meu pai foi. Então, eu estou sentindo assim, muita gente já perto de depressão, de insatisfação, mas muita gente também agradecendo a oportunidade de refletir e querer mudar, inclusive em casa. Logo surgiram aquelas piadas de que, porra, conversei com a minha mulher 15 minutos, sabe que eu estou achando ela uma mulher legal? Ela é legal, não sabia disso. As pessoas não se conheciam, marido, mulher, filhos, nada. O Wilfredo preocupado ali com deixar a criança, o filho dele aqui dentro, ou sem fazer nada. Também é bom esse tempo aí, para a criança não fazer nada. As crianças estão fazendo tudo muito cedo. Isso vai causar uma supersaturação, daqui a pouco um comodismo. Tudo tem a sua hora, deixa a criança ser criança, vamos respeitar esse tempo aí e vamos voltar como a gente tiver que voltar. Uns mais acelerados, querendo recuperar o tempo, esse tempo perdido, achando que não valeu nada. Outros, já pelo contrário, querendo outra coisa, querendo a paz. Eu acho que um tema da minha geração, viu, da geração dos pais de vocês aí, vai voltar com tudo. Já estou sentindo isso também, assim. No trânsito, né, no fato de estar trabalhando em casa já nos causa uma menor mobilidade, imobilidade, a poluição e também assim o estresse. As pessoas estão mais em casa satisfeitas ouvindo música, lendo, vendo documentário, prestando atenção no canto dos pássaros, na mudança do sol para a noite, na chuva que está vindo. Então, eu acho que um dos símbolos, um dos lemas da minha geração, da geração dos pais de vocês, vai ser muito forte, que vai voltar, que é o paz e amor, bicho. O resto a gente corre atrás. Trabalhando em casa, não trabalhando, ganhando o que tiver que ganhar sem perder a doçura, entendeu? Filhos de pais ricos voltando às comunidades. Aqui nós temos um que está lá no Campeche agora, 6 horas, surfando. As pessoas, cada um vai procurar o seu caminho, o seu rumo, e seguir também outro lema, que é do Zeca Pagodinho: deixar a vida nos levar, seja o que Deus quiser. Vai haver melhora, vai haver um pouco de moderação nas loucuras, na noite, seguir um pouco os exemplos de outros países que estão vivendo melhores, mais saudáveis, mais tempo. E aqui no Brasil tem um problema muito sério, que é essa discussão política, né, cara? Essa política aí, nesse momento de cuidarmos da saúde, de ter uma união do país para brigar contra o inimigo em comum, que é a porra do vírus. Tá, nego, direita contra a esquerda, uma coisa antiga pra caralho, e tanto a esquerda quanto a direita são antigas, e influenciar, querer passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para não serem alienados, é uma puta de uma sacanagem, porque é tirar a felicidade deles. Tentaram nos roubar essa felicidade e a gente venceu, porque a gente mudou o mundo. Eu sou da geração do John Lennon, eu sou, como disse, paz e amor, e agora a gente está vendo esse tiroteio aí de patrulha, de redes sociais, desvirtuando que os criadores das redes sociais, Facebook interferindo, voltando a praticar censura, e todo mundo desacreditando todo mundo, lutando. Na verdade, tem muita gente torcendo para essa porra desse coronavírus, para torcer pelo fim do governo, e torcendo pelo fim do governo nesse momento, está torcendo contra o nosso fim. Então, tudo é reflexão. Menos bate-boca e mais beijos, flores, paz e amor. Não vai ter mais beijo. Vai mudar. Mudar o caralho. Era isso. É isso mesmo, Cacau. Paz e amor, revisando as coisas. É realmente uma sensação diferente. É quase que tu pisou no breque a 180, todo mundo. Mas, o Guto, me conta aí mais um pouco. Como é que está sendo a intervenção em casa, com os cachorros? Eu gostei muito da fala do Diego. Clausurado agora. Eu gostei muito da fala do Diego, eu me vi muito nela, nesse sentido de
estar aproveitando mais os pequenos momentos da vida, né? Como você disse agora, a gente teve que dar um freio de uma hora para outra e a gente começou a perceber que dá para fazer isso aqui, dá para fazer aquilo ali, mas eu percebo também, não sei se o Diego vai concordar, que as pessoas que estão fazendo isso já faziam, né? Já davam